Olá, seja bem-vindo ao empreendedores.pt, onde temos uma secção dedicada a Bitcoin e, no fundo, a vários criptoativos. E hoje, para, desde logo, ajudar a reduzir um pouco mais a minha ignorância sobre estes temas e espero também ajudar a esclarecer mais pessoas desse lado, temos connosco alguém que estuda muito, alguém que eu já percebi que sabe muito sobre estes temas. Está a dizer que não, mas é verdade. O Hugo Voles Oliveira. Hugo, antes de mais, muito obrigado por estares aqui. Pelo convite, pela conversa. E vamos estar aqui à conversa de forma mais ou menos solta para explorarmos um conjunto de temas diversificados sobre este mundo. Recordo que temos mais duas conversas já com outras duas pessoas sobre este mundo, o Bruno Livi e o Mário Ribeiro Alves, e portanto talvez seja interessante também, se quiser educar-se um pouco mais sobre estes temas, ver essas conversas. Hugo, antes de mergulharmos no tema mais específico das criptomoedas, e até perceber qual é o seu papel no ambiente económico atual, eu gostava de te desafiar a irmos um pouco mais lá atrás, à origem do dinheiro, porque no fundo isto é uma expressão desse fenómeno do dinheiro, não é? Do conceito de dinheiro. E como é que tu descreverias ou como é que tu definirias de dinheiro e para que é que tu achas que o dinheiro serve? Porque se podem, efetivamente, criar várias definições alternativas de dinheiro. Qual é a tua? A minha é uma que ainda está em construção. Estou agora a dedicar-me a explorar um bocadinho essa área e ainda sei muito pouco, mas o que é preciso perceber é que há exatamente várias definições e normalmente cada autor puxa a corda para o seu lado e muitas vezes uma pessoa está a ler textos sobre a origem do dinheiro e não bate a bota com a perdigota porque cada um está a falar de dinheiros diferentes. Mas eu gosto muito, e se calhar um bocado também por ser um adepto do espaço, das definições do Nick Szabo, que é muitas vezes teorizado como possivelmente um dos criadores da Bitcoin. O Nick pelo menos criou o BitGold, não é? Que foi sim, a base, pelo menos, construto teórico da Bitcoin. Era um teórico dos smart contracts, acho que não era um programador excelente, acho que o Al Finney, que seria supostamente numa das teorias, o outro criador em conjunto com ele que era melhor nessa área, mas pronto, é uma pessoa muito inteligente que sem dúvida escrevia muito sobre este tema antes de Bitcoin aparecer, no ano antes e no ano depois, mais ou menos, de Bitcoin aparecer, desapareceu do mundo e depois voltou a aparecer e portanto isso ajuda ao tal mistério. A adensar aquele mistério, não é? E ele escreveu muito sobre a história do dinheiro e a tese dele é que o dinheiro não nasceu como alguns livros que agora andam por aí tentam pegar, principalmente o The Bitcoin Standard que saiu este mês e o outro Money or Debt, an History of qualquer coisa, portanto tem débito ou tem money no título e também é assim um livro dos últimos 2 anos que criou muito splash porque estava a tentar mostrar como é que o dinheiro nasceu como dívida e como é que a dívida controla o nosso mundo. Mas o Nick Szabo tem uma visão alternativa em que diz que o dinheiro não foi simplesmente uma forma de resolver o problema do que se diz em inglês a barter economy, ou a economia da troca direta, por causa da questão da coincidência ou não das necessidades, ou seja, tu queres uma caneta e eu quero um copo de água, ou neste caso o contrário, e pronto, por acaso temos as mesmas necessidades, estamos aqui com estes recursos e podemos facilmente trocar e resolver o nosso problema, mas na maior parte das vezes isso não acontece. E há essa tese de que o dinheiro nasceu daí, só que há muita gente que refuta isso através de evidência antropológica. E depois, óbvio que na ausência de registros históricos também um bocado de especulação argumentativa sobre o que é que aconteceu. E eles dizem que o dinheiro nasceu não como uma moeda de troca, porque as trocas eram efetuadas de uma forma quase dinheiro, supranumerária, por assim dizer. As trocas eram feitas porque as pessoas viviam numa economia de troca onde não estavam à espera de talvez necessariamente algo direto, ou seja, havia alguém que era responsável por arranjar comida, alguém que era responsável por proteção, etc. E, portanto, o dinheiro servia como uma forma de se registar riqueza e de se transferir essa riqueza. Por exemplo, entre casamentos, quando havia uns dotes entre as famílias, heranças, mas também negociações entre tribos, onde entre as tribos não há nenhuma necessidade que elas possam suprimir uma à outra, a não ser, claro, eventualmente algumas alianças, mas não havia nada que eles precisassem trocar, cada uma tinha a sua economia distinta, então o dinheiro era uma forma que normalmente era traduzido sobre colecionáveis, por assim dizer, ou seja, artefatos
que exigissem muito tempo e que fossem distintos e intrincados para que não pudessem ser copiáveis, claro, e não pudessem ser falsificados. E pronto, exemplificavam então que tinha havido ali uma troca de riqueza e que depois poderia ser trocado com mais tribos, e garantia um bocadinho que existia uma confiança entre as tribos, e essa confiança, pronto, era traduzida na transferência de riqueza por esse tal dinheiro mais antigo do que o tal dinheiro da dívida, como registro contabilístico das dívidas entre pessoas, ou como o dinheiro mais básico das economias de trocas. Se leres o Sapiens, eu creio que aquilo que o autor diz a certa altura é um pouco diferente dessa perspectiva. Diz algo como, se bem me recordo, o dinheiro surge quase como uma resposta natural do Homo sapiens, não é? Como resposta, portanto, a uma complexidade crescente das economias, das sociedades que se estavam a desenvolver, nomeadamente depois da Revolução Agrícola, e, portanto, foi uma resposta natural em vários pontos distintos do globo, mais ou menos ao mesmo tempo, para tornar precisamente mais fácil as transações. Até que ponto é que isto difere dessa perspectiva? Difere, e ao mesmo tempo é coincidente na perspectiva de que é um grau de sofisticação acima face às necessidades dessas tribos mais primitivas. Certo. Estamos a falar de registros deste dinheiro colecionável pré-revolução agrícola, ou seja, antes de 8.000 e 10.000 antes de Cristo, e portanto quase para a história. E acho que essa definição do Yuval é mais aquela que é comum, que é simplesmente registada como, pronto, uma facilitação do meio de troca, que é uma das principais funções do dinheiro. No fundo, o dinheiro pode ter várias funções. Há aquelas que as pessoas gostam mais de ver quando falam de Bitcoin, que é reserva-valor, mas de certa forma até o próprio white paper de Bitcoin começou por falar da Bitcoin de ser um meio de troca, que é outra das principais funções do dinheiro. E é interessante essa aparente contradição entre aquilo que Bitcoin se tornou e aquilo que Bitcoin era para se tornar. Ou se calhar aquilo foi simplesmente... Mas antes de entrarmos na Bitcoin, eu ainda queria voltar a manter aqui um bocadinho a perspectiva histórica, um mergulho histórico. E o que é que aconteceu entre os primórdios do dinheiro, seja mais de 1000 anos à frente ou mais atrás, e seja exatamente qual for a origem ou o trigger, desde essa altura até hoje, que estamos já mesmo antes dos criptoativos, não é? O dinheiro já é basicamente registros em servidores. Pouco dinheiro, exatamente, pouco dinheiro já tem alguma expressão física ou coisa parecida. Portanto, são bits, bytes, por aí fora. Até esta altura, que evolução como é que o dinheiro se transformou? Se calhar a transformação mais interessante, se calhar houve duas transformações interessantes. Uma foi o dinheiro ter passado, lá está, de uma emergência orgânica por parte das sociedades que o precisavam e, portanto, que encontravam algo que fosse aceito como meio de troca ou como reserva de valor, e ter passado a ser algo que era cunhado pelos governos, onde já no tempo das grandes civilizações antigas, dos persas, dos romanos, etc. Acho que essa foi a primeira grande transformação, porque o dinheiro passou a ser controlado por uma entidade central. Sendo que mesmo assim teve várias outras evoluções, ou seja, no tempo do Renascimento em Itália cada cidade cunhava a sua própria moeda e havia famílias a cunharem as próprias moedas também. Uma coisa mais descentralizada um pouco. Um bocadinho mais descentralizada, um bocadinho mais confusa, os câmbios não deviam ser fáceis e portanto acho que essa foi uma grande evolução no caminho do dinheiro. E depois a outra também se calhar foi a transformação do dinheiro em termos de estar associado a algum metal precioso ou a algum tipo de recurso base, até passar a estar associado puramente na confiança, e o tal dinheiro de confiança, o fiat, as moedas fiat de hoje em dia, e portanto esse percurso que aconteceu mais ou menos ao longo dos últimos séculos. E é uma coisa curiosa porque essa evolução, em larga medida, isto é um construto social, não é? O dinheiro. É um mito, pegando ainda nas tais palavras do Yuval. E, portanto, mas este mito foi-se adensando precisamente à volta da confiança, ao ponto de hoje nós concebemos dinheiro e acordarmos que uma nota vale alguma coisa sem ter nenhum valor intrínseco. Não é? O que é que
E agora, se calhar, entraríamos aqui um pouco já mais na Bitcoin, desde logo, e depois podemos, avançar para as outras moedas. O que é que, desde logo, a Bitcoin veio trazer em termos de confiança? Havia alguma falha ainda em termos daquilo que é o modelo de confiança entre as pessoas, que podia ser ainda melhorado, ou foi outra razão que esteve na base, ou que pode justificar, no fundo, a existência da Bitcoin e de outras moedas digitais? Acho que houve principalmente duas razões. Uma delas relacionada com o que estavas a dizer e outra, se calhar, relacionada com o facto de existirem uns gatos gordos, uns fat cats no mundo da indústria de pagamento, portanto, as famosas Visas e Mastercard, mas não só, que andam agora também a ser disruptidos por outras empresas não necessariamente baseadas em blockchain, a Revolut, por exemplo, a TransferWise. Portanto, não precisa ser blockchain a resolver isto, mas veio deste problema, ou seja, como combater as transferências, ou neste caso as taxas que a Visa e a Mastercard cobram por todas as transferências. No fundo têm um papel de entidades centralizadoras, não é? Certo. E que se cobram por isso. Mas cobram-se por isso mais por terem um monopólio do que por serem necessariamente centralizadoras. Supostamente, quanto mais centralizadora fosse a entidade, se fosse uma entidade mais ou menos benigna, por assim dizer, um governo benigno, poderia até cobrar simplesmente os custos fixos para manter aquilo e mais nada. Portanto, são centralizadoras, mas não sei se é esse o problema. É a mesma falta de concorrência? Acho que é a mesma falta de concorrência, até porque elas são centralizadoras porque as pessoas tinham mais facilidade em confiar nestas entidades centralizadoras. Era uma marca e era algo que trazia então essa confiança. E voltando então ao outro ponto, relacionado com aquilo que disseste, acho que o que é interessante perceber aqui nesta questão do dinheiro como confiança e o que é que aconteceu para motivar o surgimento de Bitcoin foi algo que é curioso no contexto que estamos a falar um bocado, ou seja, o dinheiro, nesta perspectiva do Nick Szabo e de outros antropólogos e de outros mais historiadores do dinheiro, nasceu como algo sem qualquer tipo de valor intrínseco. E depois passou para um registro então de dívidas e depois passou a ser associado a algo com um valor base, porque as pessoas, o ouro também não tem valor intrínseco, ou melhor, pode calcular valor intrínseco para qualquer coisa, mas basicamente podemos dizer que é só o valor necessário para utilizar o ouro na indústria da eletrónica, por exemplo. Mas antes do ouro já havia dinheiro que tinha mais valor intrínseco, não é? Os grãos de cevada e essas coisas. Sim. Ou moedas ligadas ao petróleo, por exemplo. Portanto, essa questão das pessoas verem valor intrínseco ou não no dinheiro, acho que literalmente o Yuval põe isso direito, é quase um desejo de se fugir a esse mito, porque as pessoas vivem numa sociedade que é governada por ideias e por confiança nessas ideias, os tais mitos, mas depois às vezes parece que não têm confiança nesse próprio conceito. Ou seja, parece algo tão abstrato que elas assustam-se de vez em quando e preferem recorrer a algo mais confortável, e o ouro dá esse conforto, ou outros tipos de associações dão esse tipo de conforto. Neste caso, o conceito de algo centralizador que pode resolver os nossos problemas, se alguma coisa correu mal, no caso das marcas, por exemplo. As marcas como a Visa, etc., que dão esse papel, no fundo representam esse valor para as pessoas, não é? É a confiança do... Se alguma coisa correu mal, a Visa reverte a transação, se alguém nos roubar, o banco devolve-nos o dinheiro de volta. E achas que, já introduziste aí de alguma forma o conceito de blockchain, no fundo o que propõe fazer-se é resolver de outra maneira esse registro para evitar ou para criar um caminho alternativo ao da marca, ao do valor intrínseco, do que quer que seja? Certo. E é aí que entramos então na resposta direta ao ponto anterior, onde, como alguns espectadores podem conhecer, acabou por nascer a Bitcoin e toda esta ideia de construção de uma moeda descentralizada baseada em princípios criptográficos como uma resposta ao facto dos bancos destruírem um bocado a confiança que as pessoas tinham na moeda. O que é, se calhar, uma parte super interessante, porque muitas vezes esta desconfiança vem do facto de o nosso mundo ser tão complexo que ninguém percebe como é que o dinheiro funciona ou como é que o dinheiro pode funcionar, e por isso é que os economistas estão sempre errados, estão sempre a fazer previsões erradas, porque o mundo é demasiado complexo e ainda não apareceu nenhum humano que seja capaz de, para além de modelos simplistas, modelizar e perceber e conseguir recomendar coisas. Então, em 2008, no rescaldo da crise de 2007 financeira,
no dia 3 de janeiro de 2009, depois do white paper ter sido lançado em setembro de 2008, o primeiro bloco de Bitcoin vem com a mensagem do jornal inglês, o The Times, cujo papel principal, a página principal, tinha o cabeçalho de que o chanceler britânico, se não estou enganado é uma espécie de ministro de finanças britânico, estava à beira de resgatar outra vez os bancos, para mostrar o quanto o papel monopolista de um governo poderia ter incentivos perversos, porque ia sempre salvar os bancos, porque percebia que os bancos tinham um risco sistémico e a sociedade podia correr mal, mas depois as pessoas sofriam porque eram elas que chipavam no fim a conta. E então esta questão da confiança vem muito de perceber aquilo que os criadores de Bitcoin na altura queriam um bocadinho trazer ao mundo, era perceber de que forma é que se pode criar uma moeda, um meio de troca ou uma reserva de valor aceite por um conjunto de pessoas que seja assente não na vontade dos economistas, por mais benigna que seja, mas também ingênua de melhorar a economia, mas com os tais riscos de incentivos perversos de causar problemas, como esse que se viram na crise e como nós bem sofremos cá em Portugal. Se calhar os americanos e os ingleses só sofreram durante 1 ou 2 anos e nós temos uma década a apanhar com os custos em cima, de trazer então um modelo que estivesse imune dessas vontades dos políticos e dos economistas, por mais bem intencionadas que sejam. E então é aqui que se responde à tua pergunta na perspectiva do conceito, que é um bocado ingênuo e muita gente acredita nessa perspectiva ingênua de que a existência de uma moeda com uma política monetária fixa seria por si só melhor do que as moedas atuais. Sendo que, diga-se, são, portanto, as fiat currencies, não é? São emitidas por estruturas centrais, certo. Bancos centrais, que por sua vez são de alguma forma influenciados pelo menos pelas forças políticas, não é? Sem dúvida. E pronto, o problema nasce aí, e o debate nasce aí. Será que o Bitcoin é melhor para as pessoas porque tem essa política fixa? Ou será que a propriedade... Política fixa porque há um número finito de Bitcoins que podem ser mineradas, não é? Certo. Tal como aqui a talk do Bruno Levy Foucault, está aos 21 milhões, mas o que eu acho é que a propriedade mais interessante não é o facto dessa política ser fixa, mas sim o facto dessa política ser transparente e de ter de ser decidida de uma forma muito mais robusta do que aquela que é usada pelas decisões dos bancos centrais. Por mais doutas que aparentem ser, não é? Exatamente. Por mais científica que pareça ser a decisão de se aumentar uma taxa de juros ou não, pronto, sofre muito, peca por portanto, a Bitcoin propõe-se no fundo resolver de alguma forma esse problema. Eu só queria divergir aqui um pouco, não resisto, porque é uma curiosidade intelectual que eu tenho, fazer aqui não sei se eu vou satisfazer. uma pergunta um bocadinho off-topic, mas que é esse problema que estavas a dizer que os bancos até ajudaram a certa altura a destruir o valor do dinheiro, né? E a percepção de confiança no dinheiro, não tem que ver também com o fim do padrão ouro, precisamente o fim dessa ligação a um ativo tangível e escasso como o ouro. Sim, e portanto que deu carta branca no fundo aos bancos centrais para fazerem o que bem queriam só porque sim, basicamente. Tem a ver e não tem a ver. Do pouco que conheço, antes da existência do padrão ouro no início do século passado, haviam já vários governos e bancos centrais que tinham moedas de confiança, tais fiat currency, tal como nós temos hoje, e que emitiam a seu bel prazer. E mesmo antes, em períodos mais antigos da nossa história, acho que no tempo dos romanos, onde existia portanto, uma ligação entre o dinheiro emitido e as moedas preciosas, no qual o próprio dinheiro era cunhado, mesmo aí acho que alguns governantes conseguiram inflacionar a oferta de dinheiro, ou seja, imprimir mais moeda, naquele caso cunhar mais moeda, mesmo estando limitados por recursos, usando alguns tipos de esquemas que eu não conheço muito bem. Mas, portanto, essa questão dos governos emitirem ou não moeda a seu bel prazer sempre existiu. Claro, é uma tentação normal dos governos. E o padrão ouro veio como uma resposta um bocadinho a isso, que foi uma resposta insuficiente.
E relacionado com o início da pergunta, ou seja, com esta questão da resposta da Bitcoin a esse problema, também acho que é importante ver que, da mesma forma que o padrão ouro veio como uma tentativa de se controlar a emissão de moeda e com isso tentar-se uma estabilidade de preços que não aconteceu, e portanto aquilo que era o objetivo era fazer com que os governos imprimissem menos moeda, porque estavam a imprimir muita. A relação com o Bitcoin foi exatamente que no fim da crise o que os governos decidiram fazer com as políticas expansionistas não convencionais de quantitative easing, ou do dinheiro de helicóptero, ou seja, aumentar a emissão de moeda por um conjunto de motivos, faz com que exista essa relação. Mas depois o que é preciso perceber é, então, será que há um problema numa inflação da base monetária, ou seja, num aumento da emissão, ou não? E será que existem benefícios numa moeda que não cresça, para além daquilo que é a tal política transparente, como por exemplo o ouro, apesar de a quantidade de ouro que está a ser minerada todos os anos tem aumentado, e ninguém sabe quanto ouro é cá na Terra, claro. E podia cair aqui um asteroide e trazer-nos mais ouro, mas pelo menos no caso do Bitcoin isso está muito claro. Mas será que existem benefícios nisso ou não? E depois aí é que também é interessante perceber e explorar o que é que aconteceu no tempo do padrão ouro, o que é que não aconteceu, sobretudo porque agora existe aquele revivalismo muito trazido pelos americanos, de conservadores e pelo Tea Party, mas não só. Alguns políticos europeus também gostam de optar por essa nostalgia de que no tempo do padrão ouro é que a vida era boa e o fim do padrão ouro foi a destruição do mundo. E aquele tal livro do Bitcoin Standard é outro desses que opta por um bocadinho entrar nesse mundo maravilhoso da economia austríaca, um partido da economia que sempre foi muito a favor, de forma ortodoxa, não, é de uma forma heterodoxa, face àquilo que é o standard da política monetária, pronto, de optar-se por moedas fixas e baseadas... Mas seja como for, pegando aqui na escola austríaca, o Satoshi Nakamoto seja ele quem for, ou o conjunto de pessoas que seja, é obrigatoriamente um libertário? Alguém que segue, enfim, a perspectiva mais austríaca da economia? Eu acho que é um libertário. Ou não arriscas dizer isso? Acho que é um libertário, mas não por seguir essa perspectiva mais austríaca da economia. Porque, por um lado, eu não acho que, apesar do título do white paper ser que o objetivo da Bitcoin era construir uma moeda usada para substituir as outras moedas, um meio de troca para o mundo digital, para potenciar não centralizada, as transações, não é? Porque é uma coisa sempre que faz alguma confusão aos libertários, não é? Certo. Portanto, eu acho que não foi necessariamente isso, e confiando eu um bocadinho nessa tese que foi o Nick Szabo o principal arquiteto por trás da Bitcoin, mas mesmo que não seja, mas neste caso sendo, e por causa da tal história dele à volta do uso do dinheiro como um meio de transferência de riqueza, eu acredito que ele via mais a Bitcoin como, pronto, quase uma demonstração artística contra o resto do mundo, em que queria tornar muita gente rica através do mecanismo de especulação, por assim dizer. Portanto, era libertário na perspectiva em que queria trazer algo ao mundo controverso, mas sabia que Bitcoin provavelmente nunca iria substituir o dinheiro, mas que seria uma mensagem muito forte para toda a gente, e toda a gente iria ter de subjugar, por assim dizer, esta nova realidade. Tu achas que o Bitcoin não foi criada com isto é especular, como é evidente, mas com o objetivo de ser uma verdadeira moeda, como hoje há quem defenda que, ou se não é, caminha para ser, ou pelo menos podia ter como objetivo ser? Achas que não teve esse fim no início? Portanto, acho que não teve. Acho que o resultado já está a ultrapassar o criador? Sim, isso é positivo e apesar de lá estar, não concordo com essa tal ideia dos proponentes do Bitcoin Cash, portanto, o tal projeto alternativo a Bitcoin que tenta transformá-lo numa moeda a sério, apesar de apoiar e ver com prazer os esforços de Lightning Network para que uma pessoa possa pagar com a sua riqueza criada algumas coisas na vida real com Bitcoin. Quer só para quem nos está a ver dizer o que é o Lightning Network, por favor? Certo, é um projeto que está a tentar facilitar o uso de Bitcoin para transferências, diminuindo os custos de transação e facilitando a aceitação dos pagamentos de uma forma para coisas comezinhas do dia-a-dia, não é? Exatamente, para tudo. Basicamente, não obrigar a que as pessoas esperem uma hora para que haja uma confirmação
um par de confirmações de Bitcoin. Demora bastante tempo a confirmar uma transação. Ter 2 ou 3 confirmações que demoram mais ou menos 1 hora, portanto, a Lightning Network é, como o nome indica, quase instantânea. Pronto, e portanto, o que é que falta, eu queria explorar este tema, o que é que falta à Bitcoin para ser uma verdadeira moeda e, portanto, o Bitcoin está a tentar contornar isso de alguma forma, mas o que é que falta à Bitcoin para ser uma moeda? Ou tu achas que já é uma moeda? É sem dúvida uma moeda porque, apesar de algumas valor, pessoas... mas sem grande capacidade de transacionabilidade. Acho que agora com a Lightning Network vai ter essa capacidade de transacionabilidade. Portanto, é uma moeda na medida em que é usado como meio de troca, apesar de muita gente não concordar por ser com a definição de moeda, porque há muita gente que acredita que a moeda tem de ser emitida por um governo. Pelo menos a diferença mais legalista, não é? É essa. Mas acho que aí é que o criador, o Satoshi, era libertário, não por seguir a perspectiva austríaca ou não, mas por lutar contra o governo e tentar mostrar aos governos que tinham de respeitar mais as pessoas, principalmente na sociedade hoje em dia, que já não podiam continuar a abusar das pessoas como abusaram durante séculos e milénios. Mas no caso do Bitcoin, o que eu acho que para que seja uma moeda verdadeira, ou seja, e o que é que eu considero uma moeda verdadeira? Considero aquele que é o sistema, que seja definido como uma moeda pela troca de valor, pelo meio de troca, pela reserva de valor, que possa ser usado por uma sociedade em larga escala. Portanto, o Bitcoin pode ser usado por um conjunto de pessoas, cada vez maior, e acho que vai continuar o seu processo de adoção de uma forma espetacular, mas acho que no fundo cai mais na tal definição de ativo, hoje em dia, como por exemplo o ouro, em que uma pessoa pode dizer que o ouro é uma moeda na perspectiva em que eu posso usar ouro para te pagar a ti alguma coisa se tu aceitares isso, só que não é prático que isso aconteça. No caso do ouro, não é prático que isso aconteça porque não andamos com ouro nos bolsos, mas hoje em dia com a tecnologia digital eu já podia transferir ouro para ti instantaneamente com uma aplicação no meu telemóvel e aí já poderia ultrapassar essas questões. Mas aquilo que falta ao ouro e aquilo que falta à Bitcoin... Transferias o ativo digital associado ao ouro, não é? Certo. Uma parte ínfima, até se fosse preciso, poder transferir-te €1 em ouro. Existem alguns projetos baseados em blockchain que até estão a propor isto. Mas aquilo que falta é este tipo de conceitos, vamos chamar-lhe assim, ou de projetos, no caso de Bitcoin, essa capacidade universal de dominarem uma economia como o meio principal de troca. Ainda é tal adoção cultural que falta fazer, de forma mais massificada ainda? Acho que sim, mas não é uma questão de ser cultural ou não. Acho que vamos chegar a essa parte cultural, ou seja, da mesma forma que se calhar na Índia toda a gente tem ouro e toda a gente oferece ouro nos casamentos e o ouro é uma forma super importante de definição da vida social, acho que a Bitcoin vai ter esse papel no mundo inteiro. Portanto, nós vamos dar Bitcoin aos nossos filhos, ainda ontem apareceu uma aplicação que é uma carteira digital como se fosse um porquinho milheiro para esse fim. Verdade. Se calhar nos casamentos, eu estou noivo agora, se calhar vou pedir às pessoas para me darem Bitcoin, não sei, ou obrigar toda a gente a fazer a sua primeira compra. Acho que vai ter essa adoção cultural, mas o que falta é a capacidade de garantir que a sociedade funciona, porque numa sociedade precisamos a sociedade é definida por relações sociais e essas relações sociais precisam de confiança para existirem, precisam de instituições fortes e precisam de um mecanismo que facilite essas relações, seja isto o que for, ou seja, pode ser para as compras, pode ser para a transferência de investimento, ou seja, de um investimento não produtivo, como por exemplo alguém ter um monte de dinheiro sentado no banco e passar para um investimento produtivo, como por exemplo abrir uma empresa, ou comprar máquinas, ou construir infraestrutura, e entre outros tipos de relações para a qual na nossa sociedade nós precisamos do dinheiro para que essas relações aconteçam, porque ninguém dá nada a ninguém e provavelmente sem dinheiro uma pessoa não consegue abrir uma empresa, por mais que tente. Mas essa adoção então, para ver se eu percebo... É uma adoção funcional, ou seja, é isto que eu estou a tentar... Mas havia instituições ou havia tecnologia que facilita a utilização das moedas no nosso conceptual, dia-a-dia? ou seja, a tecnologia facilita muito a construção de alguns conceitos e sem dúvida que acho que a blockchain tem algum potencial de construção de transparência e também numa perspectiva de governança descentralizada, de potenciar alguns projetos no futuro que tenham este potencial funcional de desenvolver uma moeda que regule, uma moeda digital que regula a nossa economia, mas de momento a Bitcoin não consegue cumprir isso e podemos explorar porquê. E porquê? Pronto, e o que é que achas que está a faltar? O que acho que está a faltar é a capacidade do Bitcoin de se adaptar às mudanças do mundo. Ou seja,
e voltando um bocadinho àquela conversa, se calhar da ingenuidade de algumas pessoas, por um lado face à nostalgia do ouro e por outro lado face também a estes ideais libertários que atraem muita gente para o mundo do Bitcoin, e não tendo uma solução porque o problema é demasiado complexo, mas essas pessoas também não percebem a complexidade do problema e com isto quer dizer que uma moeda de emissão fixa, como por exemplo uma Bitcoin, ou mesmo que tenha uma pequena taxa de emissão, como por exemplo o ouro, na medida em que todos os anos vai descobrindo um bocadinho mais de ouro, para aí 2%, se o mundo tiver algum tipo de mudança, como por exemplo teve no último século, onde passámos de 1.000 milhões de pessoas para hoje em dia somos quase 8, 7.6 agora, portanto já somos quase 8. Isto é uma mudança gigante no mundo. O mundo tem mais necessidades. É que duplicou, nem sei como é que se diz, de pessoas, e estas pessoas precisam de construir essas relações sociais e portanto precisam de dinheiro para isso. Imagina, soluções mais elásticas de dinheiro, é isso? Não necessariamente, não sei se elásticas é a palavra certa, mas é preciso que exista a possibilidade de se mudar se não estiver a funcionar. E a Bitcoin não tem essa... é demasiado... é pouco ágil, é isso? Para se adaptar. Porquê? Por causa do seu processo de mineração? É isso? Ou é por ser fixa? Por ser fixa. Óbvio que o processo de mineração está associado, porque o protocolo define que cada 10 minutos provavelmente vamos extrair um bloco e depois vai ter a sua recompensa, que acho que agora são 10 Bitcoin, e depois vamos ter daqui a uns anos, em 2020 e qualquer coisa, vai passar para 5, e depois por aí adiante vai sempre reduzir-se. Óbvio que o processo de mineração está associado a essa diminuição da oferta, mas é exatamente por causa dessa questão de ser fixo, porque, e é aqui que se compara com o ouro, porque aquilo que teria acontecido se a sociedade de agora e do nosso século passado estivesse a usar, por exemplo, o ouro ou uma Bitcoin, caso a tecnologia tivesse sido antecipada um século, seria que a população inicial, ou seja, aquele 1.000 milhões, aquele milhar de milhão de pessoas que existia no início desse período, seria altamente beneficiado face a todos os outros 7.000 milhões de pessoas que apareceram entretanto. Mas isso não ficaria resolvido naturalmente com a valorização do ativo, não é? Vai permitir comprar mais coisas, portanto, ainda que a sua oferta seja fixa, aquilo que podes fazer com ela vai ajustando, vai-se ajustando. Vai-se ajustando, mas a questão é quais é que são os incentivos. Há um valor insuficiente, é um ritmo insuficiente, de alguma forma? Não necessariamente, ou seja, a questão é o valor da moeda aumenta e por contrapartida há um valor das coisas diminuírem, ou seja, por haver uma diminuição no nível de preços das coisas. Ou seja, a não ser que as coisas aumentassem, que o preço das coisas também aumentasse e aí o valor da moeda também já não aumentava. Mas aqui o problema é, aparecendo então um número maior de pessoas, as pessoas que já tinham moeda antes iriam provavelmente na expectativa de que a moeda iria apreciar, porque pronto, sabiam que iam existir mais pessoas, ia existir mais troca, certo, ia existir mais necessidade de utilização futura, tinham um incentivo a guardar. Isso poderia criar uma certa deflação, é isso? Certo, e o que é essa deflação então? É essa diminuição no valor das outras coisas, porque as pessoas têm incentivos a guardar a sua moeda, da mesma forma que guardam o seu ouro. Porque vai valorizar em si mesmo. Porque vai valorizar em si mesmo e não porque elas usam isso para investir no resto da sociedade. Ou seja, as pessoas hoje em dia, os hodlers que guardam Bitcoin, pensam que estão a poupar. E eu estou a meter as minhas poupanças em Bitcoin. Mas quando uma pessoa mete as poupanças no banco, as poupanças estão a ser utilizadas pelos bancos e por isso é que eles têm o privilégio de emitir moeda pelo sistema de reserva fracional, de criação de moeda, porque eles usam as poupanças para transferir para outros campos da economia, para que outras pessoas tenham acesso a esse dinheiro porque não nasceram com ele. E no caso de Bitcoin ou do ouro, por exemplo, as pessoas ao guardarem as suas poupanças nesse ouro estão simplesmente a limitar o acesso a outros. A limitar o acesso a outros. E, portanto, nesta expectativa de que, à medida que mais pessoas precisam da moeda e que há menos, de uma forma proporcional, menos moeda disponível, porque tu estás a guardar a tua própria moeda, neste caso não é moeda, mas o ativo, o ouro ou o Bitcoin, então, por uma questão básica da framework
de oferta e de procura, o preço vai subir. Portanto, se o preço do nosso ativo vai subir, nós vamos ter mais poder de compra com este ativo, o que significa que o valor das coisas que nós queremos comprar vai diminuir. Mas isso é uma das vantagens em si mesmo hoje, ou pelo menos uma das coisas que torna a Bitcoin atrativa é precisamente essa perspectiva mais de especulação, não é? Quer dizer, que é a valorização em si mesmo do ativo, não é? Certo, mas é aqui que a Bitcoin é interessante como um investimento, da mesma forma que o ouro sempre foi interessante como um investimento, desde quase sempre, e outros metais preciosos, porque a escassez sempre nos fascinou. Claro. Mas falha como moeda. Mas falha como moeda... Nas outras dimensões da moeda. Nas outras dimensões da moeda. Se calhar, eu não percebo muito este assunto, se calhar numa sociedade estável já não haveria este problema. E provavelmente se calhar daqui a um século a nossa sociedade vai estar estável, ou até vai estar a diminuir de população. E se calhar já poderíamos ter uma moeda assim. Mas no momento em que a nossa sociedade está a evoluir tanto, e as expectativas são que nos próximos 50 anos o mundo vai continuar a aumentar imenso, entre mais 2 a mais 4 ou 5 milhões de pessoas, isto aqui cria estes incentivos problemáticos, ou seja, as pessoas que nasceram antes e que tiveram acesso à moeda primeiro vão ter uma fatia de leão dessa riqueza futura. Que é o que já acontece na Bitcoin. As 100 maiores carteiras de Bitcoin, já para excluindo as Bitcoins perdidas do Nakamoto, dos primeiros mineradores, representam entre, acho que é 80% a 85% de toda a oferta, se não for mais, é fácil de encontrar na internet. E, portanto, há um controlo gigante da oferta de moeda, e é isso que também torna interessante, porque há menos moeda a circular, ou menos Bitcoin a circular, e portanto quem quer entrar no sistema vai ter de pagar um preço mais alto por ela, a não ser que estejamos no mercado negativo como estes últimos meses. Mas fora isso, isto faz com que a moeda seja, ou o Bitcoin seja interessante como um projeto mas, portanto, de investimento só. A Bitcoin não resolve todos os males e, portanto, posso depender do que estás a dizer, que não acreditas que vai ser a única solução e, aliás, não acreditarás nisso, nem acredita muita gente, por isso é que há centenas ou mesmo milhares de outros criptoativos, vamos chamar assim, não é? Queres dar uma perspectiva rápida de que outras soluções há, o que é que trazem de novo, o que é que resolvem versus a Bitcoin e desde logo também porque é que há tantas, qual é o incentivo para haver tantas soluções alternativas? Só para clarificar, acredito muito no projeto Bitcoin, é o meu criptoativo favorito e acho que vai ser o que vai ter mais sucesso, pelo menos nos próximos 5 anos. Exatamente porque tem o ecossistema mais forte, tem todos estes efeitos de rede associados a ter sido o primeiro, a marca já é muito forte, e o investimento institucional à volta disto. E também, sobretudo, porque tem este elemento de escassez que é puramente não funcional, ou seja, não sei como dizer, mas é puramente, lá está, um mecanismo de acumulação de algo escasso, que foi construído da mesma forma que antigamente construíamos as conchas e os outros dinheiros coletáveis. E quase todos os outros projetos, com exceção se calhar também das moedas de privacidade, que também são escassas e têm alguma função específica, Zcash, coisas do género. E Monero, como neste caso, então fazer transferências de forma anónima, algo que não é possível na Bitcoin porque é pseudónimo, apesar de ser possível utilizar para gastar então a nossa riqueza, que é positivo. Acho que os outros projetos, com exceção destes projetos de privacidade, são quase todos simplesmente análogos a uma ação de uma empresa. Ou seja, são quase todos projetos que criam um mecanismo de acesso a um ecossistema, que na nossa sociedade real, normalmente esse mecanismo costuma ser o dinheiro, ou seja, se tu quiseres usar os servidores da Amazon ou os serviços da Google, tu pagas em dinheiro. Mas existem estas soluções, então, nestes projetos alternativos descentralizados, onde, em vez de se pagar com dinheiro, no fundo, uma pessoa vai ter que sempre pagar com dinheiro, mas pelo menos teve que comprar, nem que tenha comprado bitcoins a 10 cêntimos, teve de pagar com dinheiro. Mas criam então o tal token que tem alguma utilidade no sistema, normalmente uma utilidade de acesso e depois outras utilidades secundárias. Portanto, mas sofrem desse problema. Há projetos que criam os seus tokens que não têm como objetivo transformarem-se numa currency, numa moeda. Certo. Para todos os efeitos, uma moeda, entre aspas, para a utilização num ecossistema muito particular. Certo. Essa é a ideia. Um incentivo, por assim dizer, que é usado para correr o ecossistema e que depois pode ou não ter mais alguns mecanismos de... E faz sentido haver uma aposta, no fundo, na valorização dos ativos enquanto ativos,
e não como apenas terem uma utilidade funcional? Depende do projeto. Acho que faz sentido, numa perspectiva especulativa, nos projetos que têm mais capacidade de utilização futura, mas óbvio que é uma aposta, literalmente, nem sequer é um investimento. Acho que não podemos dizer isso com um olhar sério, porque de um dia para o outro, por exemplo, no caso da plataforma Ethereum e do Ether, e como já aconteceu quando surgiram os rumores sobre este assunto, se o Vitalik Buterin, o fundador do projeto, morrer, provavelmente as pessoas vão se assustar, ou como hoje estava a acontecer os rumores matinais, ainda na noite dos Estados Unidos, apareceu ontem uma notícia de que Andreessen Horowitz, um dos fundos de investimento de capital de risco mais populares do mundo, lideraram os esforços de lobbying para, já reuniu com o SEC agora em março, ou seja, a autoridade reguladora do mercado de capitais, do mercado de ações americano, para garantir que esses reguladores não consideravam o Ether como uma ação da plataforma Ethereum. Ou seja, o que é que isso significa? Que se por acaso, então, os reguladores americanos considerarem, como já deram a entender, que todos os ICOs, ou seja, todas as campanhas de financiamento, de crowdfunding que aconteceram através dos ICOs na plataforma Ethereum, quase todas eles consideram que são ações, apesar delas se publicitarem como tokens de utilidade para acederem então aos tais projetos. O que está agora a acontecer é que as pessoas pensaram, ok, se o SEC acha que todos os ICOs são securities, todos os ICOs são ações, então se calhar a plataforma que faz estes ICOs é mais valiosa de todas. Também é mais valiosa de todas, mas também é a maior security de todas. E apesar de no ICO de Ethereum em 2014 estar publicitado lá que nós não somos uma security, nós não somos uma ação, pela definição de ações, pela definição de securities dos reguladores americanos, eles são uma ação. E como Andreessen Horowitz e outros investidores andam a ganhar muito dinheiro à custa do ecossistema, e como há um espaço limitado para a construção de ouros digitais do nosso mundo, e a maior parte da inovação neste espaço anda a acontecer à volta então destas plataformas centralizadas, cada uma com a sua utilidade e cada uma com os seus casos de utilização, eles ficaram muito assustados porque se o SEC anunciar então que aquilo é uma security, a regulação entra à força neste espaço, o que não acontecerá em Bitcoin. O potencial de regulação não é uma plataforma. Não é uma plataforma, o potencial de regulação é muito limitado, quase que só se pode atacar, por exemplo, os bancos ou os comerciantes que aceitarem, ou as bolsas, as exchanges. Mas se isso acontecer em Ethereum, provavelmente o preço cairia como uma bomba. Portanto, apesar de ser a plataforma a seguir a Bitcoin mais interessante do espaço, e se calhar mais sólida, também com a comunidade de desenvolvimento. Seria basicamente transformar-se numa tecnologia, quase uma commodity, e o preço seria conforme a essa mesma, teria o seu valor acrescentado, mas não teria todo o valor que se está a pensar que tem hoje. Por uma questão de definição regulatória. E por outra questão, ou seja, o facto de existir essa regulação faria com que os especuladores que hoje em dia compraram Ether na expectativa de que ela fosse aumentando a sua utilização, claro, despejavam, porque fugia a estas perspectivas regulatórias e facilitava a inovação e o financiamento de projetos, provavelmente deixariam de acreditar então que teria assim tanto futuro, apesar continuaria a ter futuro, mas mais limitado. Deixaria provavelmente de apreciar como tem apreciado, mas também de uma forma muito, muito volátil. Chegou aos $1.500 e está agora para nos 600. É verdade. E aconteceu mesmo no ano passado, também chegou aos 400, depois baixou para os 120 em julho do ano passado. E por isso é que, com exceção de Bitcoin, acho que todos os outros projetos, óbvio que Bitcoin também é uma aposta, mas os outros projetos ainda são mais aposta, ou seja, são super interessantes, mas acho que quase caem numa perspectiva de investimento tradicional e a questão, de venture capital. E a questão, o grande risco tu achas que é a regulação? Há dois, portanto acho que a regulação é um risco na perspectiva em que abranda um bocadinho a especulação, mas ela vai acontecer mais tarde ou mais cedo, na maioria dos projetos, e portanto o risco vai ser a reação à regulação. Mas depois, e continuando nesta questão dos outros projetos todos, acho que o risco é a arquitetura do projeto. Ou seja, se alguém tiver construído um token cuja única função então é a tal utilidade numa sua plataforma, provavelmente este token, a partir do momento em que esta febre da corrida aos lucros acaba,
o valor do token vai descer substancialmente porque, por exemplo, no caso de Ethereum, usando isto como exemplo, que é quase análogo para todos os outros projetos, o Ether foi construído como gás para garantir que a plataforma funciona, por assim dizer. Da mesma forma que nós usamos gás óleo para garantir que os carros correm nas estradas, Ether é usado para garantir que o código corre nos programas incentivando quem tem que validar as Exatamente. movimentações, não é? Mas a partir desse momento não faz sentido, a partir do momento em que já não há uma expectativa de utilidade futura superior à atual, já não faz sentido nenhum comprar gás mais barato hoje para usá-lo mais barato amanhã, porque o preço subiria e, portanto, só comprar-se amanhã ele estaria mais caro, porque só precisas comprar gás no momento em que vais utilizar a plataforma e, portanto, o preço do Ether seria só uma função de quantas pessoas usam a plataforma ao mesmo tempo e dependendo do número de Ethers que depois existem a circular, que também é um debate que está a acontecer na comunidade, ainda não se definiu a oferta, ao contrário do Bitcoin. Há pessoas que querem limitar, há pessoas que não querem limitar. Portanto, o preço seria só uma função da velocidade de circulação do Ether. Portanto, se houvesse muita gente a utilizar, ao mesmo tempo, provavelmente a velocidade iria ser um bocadinho menor, porque nem toda a gente conseguiria usar os mesmos Ethers. E se houvesse mais Ethers, a velocidade seria maior e portanto, havia menos escassez e seria menos difícil que o valor fosse portanto, o futuro é claramente ainda incerto. Pelo que eu estou a perceber, achas que é menos incerto um pouco para a Bitcoin do que para os outros projetos? Mas achas que há o risco, como alguns profetas mais, enfim, da desgraça ou da não desgraça, depende da perspectiva que estiveres a assumir, não é? Há alguma possibilidade real de que este novo paradigma que de alguma forma está a emergir morrer de vez e, portanto, se volta exatamente àquilo que é o pré-white paper do Satoshi? Não, isso acho que não. Acho que a única coisa que vai morrer, se calhar, vai ser a ideia de que o potencial da blockchain é ilimitado, sobretudo nas aplicações de negócio, ou seja, toda esta malta que usa a palavra blockchain para angariar dinheiro ou para vender serviços, desde as auditoras e consultoras deste mundo, que tentam impingir blockchain a vários projetos nos quais não há uma necessidade real. Acho que isso vai morrer, as pessoas vão perceber, ok, mais vale usarmos, é só tecnologia, tipo, é quase como dizer, vamos usar a internet. Acho que vai se tornar uma espécie de commodity, algo menos valorizado em si e só utilizado para quando é preciso, mas o resto do ecossistema não vai morrer, as ideias não vão morrer, este conceito de que os cidadãos são cada vez mais fortes e de que os governos não podem fazer aquilo que querem e que existe uma necessidade de transparência que tem de ser respeitada. Mas achas que as moedas, há o risco destas moedas, enquanto moedas, seja pela sua possibilidade de serem, potenciarem as trocas, seja como o store value, pode acabar? Sem dúvida, na perspectiva de que, provavelmente, usando aquilo que já aconteceu no passado, e neste caso acho que é uma boa previsão para o futuro, as moedas que existiam no ano passado, se uma pessoa fosse ao diretório das moedas, ou um site muito popular, o CoinMarketCap, dessas, na altura se calhar havia para aí 200, não sei bem, se calhar estou a dizer uma barbaridade, mas às vezes vê-se uns screenshots do top 100 ou do top 50 da altura e uma pessoa só conhece 10 dessas. Portanto, se mesmo as melhores moedas do ano passado, hoje em dia nós já nem as conhecemos, vendo também a qualidade dos 1500 ou 1800 projetos de topo que também estão listados nesse diretório, provavelmente daqui a um ano só vamos conhecer uma pequena minoria. E também, porque óbvio que nesta questão da moeda, tal como as pessoas perceberam antigamente, não faz sentido que todas as cidades de Itália cunhem a sua própria moeda. E não faz sentido que, se já nas companhias aéreas é uma chatice, para além das diferentes alianças, ou tendo em conta as diferentes alianças, que já é uma espécie de agregação, era pior se cada companhia tivesse o seu token de milhas, mas se já com diferentes alianças às vezes é chato, porque aquelas não se juntam todas e fazem mas afinal estamos todos no ar. Tipo, as pessoas gostam de minimizar as suas ferramentas, ou seja, por isso é que também nós temos o euro, apesar de todos os custos que isso tem, porque as pessoas, de certa forma, sentem-se confortáveis a viajar para a Espanha e não terem de trocar por pesetas. E diz-me uma coisa, isso para além eventualmente da falta de qualidade intrínseca de alguns desses projetos,
portanto, a tecnologia em que estão a desenvolver ou o valor do projeto não é suficientemente válido e, portanto, passado pouco tempo morre. Para além desse problema, há também o facto de haver muito scam, muito esquema, muita fraude. Esta falta, enfim, o facto de ser um mundo novo tem permitido haver muitas perspectivas fraudulentas. Qual o peso aqui dos scams no meio disto tudo? Acho que felizmente é um peso diminuto, que obviamente atrai muita atenção, porque todos nós gostamos de nos concentrar nas coisas mais da vida. E também acho que é importante que haja essa atenção, porque assim garante que toda a gente que cai neste espaço, na expectativa dos lucros loucos que aconteceram nos anos anteriores ao ano passado, e mesmo um bocadinho no ano passado, e não houve lucros muito loucos, não caiam na tentação de lucros garantidos de 1% ao dia. Não tinha vários grupos do WhatsApp, por acaso não no nosso, estavam a falar de um projeto que eu apanhei no YouTube, e se calhar também já apanhaste, e tenho certeza que as pessoas aqui já apanharam, que acho que era o Crypto Bunnies. Sim, já vi no YouTube. Eu ainda não percebi bem o que é. Não, confesso, não dediquei tempo a perceber. Eu também não, sinceramente nem quero perceber. Só sei que no contexto das plataformas de social media terem anunciado que iam banir esse tipo de publicidade, estava toda a gente a questionar-se como é que aquilo apareceu ali. E a essência é que aquilo era um token qualquer para a indústria pornográfica. Mas o problema não era esse, o problema é que garantia lucros de 1% ao dia, portanto a definição clássica de esquema Ponzi, tal como o BitConnect, ou se calhar o topo dos esquemas do ano passado, mas também descobri agora, na semana passada, que houve vários BitConnect europeus, um já tinha conhecido, que era na Suécia, acho que era o... já me esqueci do nome. BitConnect, é o que estás a dizer. O BitConnect era esse americano, mas estava sediado na Tailândia. Depois houve um também no ano passado, no norte da Europa, não era Unicoin, já não me lembro, havia outro assim, e houve outro agora na Alemanha e na Áustria, fortíssimo, que foi descoberto, ou melhor, que foi para tribunal nos últimos meses e que também roubou imensa gente e nós nunca ouvimos falar cá em Portugal, graças a Deus. Mas, portanto, é bom que as pessoas saibam que esses projetos, esses scams existem numa forma superior à sua existência, porque assim garante um bocadinho mais de proteção, porque as pessoas têm sempre medo. Pronto, mas o que é certo é que, de facto, há esquemas, há as fraudes, há coisas, mas também há muita coisa séria, projetos nobres, que, como tudo na vida, apesar disso, podem vingar ou não, não é? Sim. Como é que tu avalias a qualidade de um projeto, nomeadamente na hora de ponderares investir? Que tipo de modelo é que tu segues? Ora bem, aí... Avalias a tecnologia, avalias o quê? Normalmente avalio 3 coisas. E nenhuma delas é a avaliação intrínseca do token, do criptoativo que está subjacente ao projeto. Apesar de achar imenso interesse nessa área e todos os dias aparecerem novas teorias ou novas discussões sobre as teorias da avaliação de Bitcoin e também de alguns outros projetos, a verdade é que para um ICO isso é tudo irrelevante. E portanto as 3 coisas que normalmente avalio são literalmente, e sem vergonha, porque é para isto que estes ICOs servem, infelizmente, mas também felizmente porque estão a garantir, através da especulação, que este espaço é financiado, da mesma forma que a internet, sem a bolha da internet, nunca teria sido, nunca tinha tido um sucesso tão acelerado, ao custo dos investidores, mas para benefício de toda a sociedade. Portanto, já que os investidores têm dinheiro, ao menos que sejamos nós investidores, hoje mais democratizados do que ontem, a sofrer para o benefício da evolução tecnológica. Mas, portanto, os teus 3 critérios. O primeiro é o potencial especulativo, que acho que seria definido como uma função do hype, não sei como é que se diz em português, do sensacionalismo, do sensacionalismo associado ao projeto, ou seja, quem que são os advisors do projeto, quem que são as pessoas influentes que estão a promover o projeto, também associado à quantidade de oferta e ao modelo de ICO que está a ser feito, ou seja, quantidade de oferta de tokens, para garantir que, por exemplo, não estão a emitir uma quantidade de tokens gigantes, exagerada, que depois vá inundar o mercado de tokens e, portanto, desvalorizando o próprio token. Desvalorizando o próprio token no curto prazo, porque se calhar há uma oferta mais justa, mas que desvaloriza o token no curto prazo, porque faz com que toda a oferta seja satisfeita no momento do ICO e, portanto, as pessoas que depois querem o vender não vejam a apreciação de preço por causa de um excesso de procura. E, portanto, esse potencial especulativo é o número 1. E depois, eventualmente, aí também se poderia discutir um bocadinho o que é que a equipa diz que os fundos vão ser utilizados, para perceber um bocadinho
se eles estão a angariar muito dinheiro, mas daqui a um ano vão ficar sem ele, e portanto o projeto depois também cai, ou a partir do momento que as pessoas percebem isso, veem que é um money grab, veem que é um movimento puramente pronto, mal construído e ganancioso, ou não. E o segundo é a equipa, ou seja, se aquelas pessoas têm ou não a capacidade de efetuar aquilo que dizem, e por exemplo, se o Vitalik saísse agora de Ethereum para lançar um novo projeto, eu ia atrás dele de certeza, porque ele atrai a comunidade, é um prodígio, é o filho do Satoshi, sem dúvida, tipo, não sei se alguma vez o Nick Szabo teve filhos ou não, mas se calhar é o filho do prodígio. Óbvio que isto aqui também é uma heurística problemática, porque depois ele pode morrer ou pode de repente passar a ser estúpido, mas é uma heurística fácil de se fazer e a equipa tem muito potencial. Mas também já há equipas com potencial que não conseguem entregar, não é? Que não conseguem entregar ou que têm problemas entre eles, como uma pessoa não consegue avaliar no ICO, claro, que é se calhar o problema mais comum na construção de uma startup, e portanto de repente a equipa sai o CEO e o preço do token cai do dia para a noite. E portanto também cai por terra teorística, mas acho que é uma segunda importante. Depois a terceira é de facto o que é que eles estão a propor em termos tecnológicos, o que é que o white paper diz em relação ao objetivo da existência da solução que eles propõem, e pronto, se a tecnologia faz sentido ou não, ou se também é muito ambiciosa. Demasiado ambiciosa, não é? Certo, e como exemplos aqui, para clarificar um bocadinho estas questões, portanto, em relação ao primeiro, deste potencial especulativo, se calhar é mais complexo, porque usando se calhar o exemplo de um projeto famoso que é o Cardano, o token chamado ADA, ele claramente teve muito hype. E já agora, tu fazes isto, é um modelo teu, quer dizer, sim, é uma avaliação subjetiva tua, com base em... Has de ter alguns pesos de algumas variáveis, mas... Sim, que é derivada de várias outras frameworks que as pessoas usam e quase todas elas vêm do mundo da avaliação de startups também, porque no fundo é uma avaliação de startup na fase de pitch que está a acontecer, e aqui normalmente uma pessoa avalia sempre portanto, o potencial do mercado. Não ficas com equity, ficas com um token, não é? Uma percentagem do ecossistema que eles propõem a construir. Mas como exemplos aqui, e se calhar usando o Cardano, que é um exemplo interessante, em relação ao potencial especulativo eles tiveram muito hype, mas em relação à economia do token eles fizeram erros gravíssimos, porque fizeram uma oferta gigante e depois só puseram nas bolsas uma parte pequena dessa oferta, o que ajuda à especulação, mas que é uma bandeira vermelha gigante. Porque isto no fundo, está a dizer é que os fundadores do projeto mantém uma fatia de leão daqueles tokens e, portanto, isso é uma red flag, não é? E venderam-nos no Japão a investidores ao longo dos últimos 2 anos que não percebiam nada do assunto e que nem sequer sabem como é que, se calhar já perderam os tokens, não os sabem meter nas bolsas, e, portanto, foi claramente uma espécie de esquema perverso. Mas teve um potencial de hype gigante e quem comprou no início ganhou muito com ele. Mas só por causa disso não me dá vontade de investir, porque parece-me algo errado. Mas diz-me, só para eu clarificar o que estás a dizer, estes teus 3 princípios do potencial especulativo, equipa e a proposta tecnológica, tu usas este framework de alguma forma no momento da ICO ou mesmo pós-ICO já? Quando já estamos, por exemplo, nas exchanges, etc. Sim, ambos. Às vezes, numa bolsa, pode-me apetecer comprar um token num dia só porque provavelmente vai haver um anúncio daqui a uma semana e eu vou antecipar as pessoas a comprarem esse token 2 ou 3 dias antes do anúncio. É como tu avalias o potencial especulativo nesse caso. Certo, ou seja, isto aqui é mais a base da decisão, e depois às vezes podem existir decisões mais, vamos chamar-lhe técnicas, ou oportunistas, só para uma troca e venda, uma compra e venda mais rápida do token. Mas se eu quiser guardar alguma coisa durante algum tempo, prefiro usar este framework. E também não gosto de comprar tokens que falhem este framework, mesmo que seja só para tê-los 1 ou 2 dias. Mas não gostas? Não gosto, por uma questão quase ética, ou seja, não gosto de comprar Tron ou ADA, porque parecem-me esquemas gigantes no contexto disto. E voltando àquele exemplo, apesar de ADA depois, ou seja, tem este conflito no potencial especulativo, por causa do esquema, mas também por causa do hype, ou seja, o hype é bom, o esquema é mau e entra em conflito. Tem uma equipa também boa, porque o Charles Hoskinson foi um dos fundadores de Ethereum, é uma pessoa tecnicamente competente, apesar de ser problemática no contexto da comunidade, mas é uma equipa boa e tem uma equipa forte, e o potencial de tecnologia também ser bom, no contexto deste conflito, é bom, mas também se calhar é muito ambicioso, mas no contexto deste conflito, para mim é um não, e portanto, sendo um não,
não me apetece meter as mãos em algo sujo. Mas não me importo no BitMEX comprar derivados e principalmente shortar, apostar contra esses projetos que não gosto. Como é que tu fazes isso? Ou seja... Guia-nos nesse teu processo de shortar. Há o shortar natural, que é simplesmente comprar um projeto que esteja alto na expectativa de que ele vá descer e que depois vá subir a seguir, e portanto neste caso é o contrário, um projeto que tu tens comprado qualquer, e portanto vendes quando está alto na expectativa de comprares quando ele está baixo e ele voltar a subir, que é fácil de fazer, por exemplo, em Bitcoin ou em Ether, porque nos outros não queria sujar as minhas mãos, mas nesses que não quero sujar as minhas mãos, existindo derivados para eles, o que é que acontece? Eu vou a essa plataforma de derivados, a BitMEX é a bolsa mais famosa para isso, mas a Bitfinex também oferece estas compras e vendas alavancagens, que são altamente perigosas, arriscadas e não recomendáveis a ninguém, e até o Kraken às vezes oferece, mas tem uma plataforma um bocado complicada. O processo é, uma pessoa, se quiseres apostar contra um ativo, pede emprestado esse ativo na plataforma, vende-o, na expectativa que ele deixa de preço, compra mais barato, quando o preço estiver mais baixo, e portanto devolve o número de tokens que comprou e fica com os lucros por ter vendido alto e depois comprado barato e portanto devolve o mesmo número de tokens por um preço inferior àquele que comprou e depois fica com os lucros. E tu fazes isso através dessas plataformas? Sim. Ok. Mas... Em cima neste espaço, com todas as bolhas que existem, às vezes é óbvio que um projeto vai chegar a um ponto e como é que vai como é que fazes essa avaliação? Isso já entras aqui numa avaliação mais técnica, é isso? Para preveres quando é que vai haver quedas ou subidas do mercado? Ou do valor do token? Sim. Ou seja, essas avaliações técnicas são muito controversas porque são baseadas puramente na análise histórica e estão erradas na maior parte das vezes. Enfim, sacar ali padrões de alguma forma? Não, todo. Ou seja, isso aí é a parte da avaliação técnica que eu mais desprezo e que acho que não tem qualquer tipo de fundamento, apesar da teoria ser que reflete um bocadinho a psicologia dos investidores. O problema é que quando um investidor percebe que a sua psicologia está a ser refletida, faz o contrário e entramos aí num jogo teoria de jogos muito controverso, muito complexo, catch me if you can. E portanto acho que os padrões são muito fáceis de serem invalidados e essa análise técnica não nos dá previsões de nada. A única coisa que nos ajuda a perceber é, será que há mais ou menos probabilidade de algo acontecer e qual é que é o potencial de retorno face ao risco que eu estou a correr, e como é que isto se pode ver. Por exemplo, se Bitcoin agora está nos $8.500, pelo menos quando começámos a entrevista atrás, agora estou curioso porque não meti uma stop loss, muito mal. E não sei... Estava no Coinbase a 8.500 já? Estava, e na Bitfinex 8.510 ainda, pronto, estamos seguros. Isto aqui às vezes numa hora o mundo muda tanto, principalmente se estamos a brincar com essas alavancagens perigosas. Agora, só para pegar o que estás a dizer, tinhas uma stop loss, isso quer dizer o quê? Se o valor daquele ativo continuasse a baixar, tu tinhas uma ordem automática para venda, certo. É isso? Também pode ser uma ordem automática para compra. No fundo é só uma condição se... Então. Portanto, se o preço de um ativo chegar a um certo preço, então executa esta ordem. E tinhas uma stop loss? Nesse caso era para garantir que não perdia, ou seja... Passa ao teu preço de compra, não é? Certo, pronto, provavelmente o Bitcoin agora está a 8.500, se baixar dos 8.200 é provável que se calhar caia para os 7.400 ou 7.800 ou o que for. Diz a tua análise técnica? Certo, não necessariamente minha, por acaso é o consenso do que está a acontecer. E é aqui que entra então essa questão... Então tu aí voltarias a... Deixa-me ver se eu percebo o teu raciocínio. Depois a comprar mais barato. Voltas a comprar mais barato, mas entretanto vendeste. Tentas fazer um market timing de alguma forma. Certo, o que é complicado e é difícil, exige muito tempo e faz com que muita gente acabe por perder o seu dinheiro, porque depois, se uma pessoa falha este timing, se calhar vai comprar mais caro e, portanto, se começou com uma Bitcoin, depois vai continuar se calhar com 0.9 Bitcoin. Se tu tivesse uma perspectiva menos de trading, mais de aguentares a tua posição durante mais tempo, podes fazê-lo
de forma mais tranquila, pergunto Sem eu. dúvida, Ou seja, sem dúvida. compraste, nem que seja mais caro, mas não mandas ali mais euro, menos euro a Sem comprar dúvida, e vender. aproveitar as grandes tendências. E deixas, e daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, se achas que aquilo já atingiu um preço que te interesse, vendes. Certo, mas isso aí seria o hodl puro, ou seja, o investimento de longo prazo puro. Mas acho que no intermédio também existe outra estratégia interessante, que é essa de aproveitar os grandes ciclos de mercado. Mas o que é que isso implica? Porque, por exemplo, eu imagino que isso implique uma alocação de tempo bastante superior. Certo, para apanhar essas grandes tendências, acho que só implica uma alocação de tempo quase semanal. E depois programas. Não necessariamente, portanto aí provavelmente o que isto implicaria era uma pessoa entrar na exchange e de 3 em 3 meses decidir, ou todos os meses ver o que estava a acontecer e decidir, pronto, se estava satisfeito ou não com aquela evolução e se achava que havia potencial de descer. Usando o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin, há mais ou menos um ano atrás, estava a $1.500, depois daqui a 2 meses começou a subir para os 2.000, 3.000, depois voltou a cair para os 1.500, na altura de julho, agosto, quando havia toda a incerteza à volta da divisão da comunidade entre Bitcoin e Bitcoin, ou entre Segwit e não Segwit, depois criou-se o Bitcoin Cash por causa dessa controvérsia, e a partir do momento que essa incerteza ficou resolvida, o preço do Bitcoin começou a subir por aí acima. Não é ali total, não é? Depois chegou ali as notícias de que a China iria banir Bitcoin e ela caiu para aí dos 6, para aí aos $3.000, mais ou menos. E depois havia outra incerteza associada, já não me lembro, mas outra discussão protocolar de Bitcoin, acho que era mesmo até a implementação dos blocos de 2 MB ou 1 MB por volta de outubro. Entretanto, aquilo ficou resolvido, anunciou-se que já não ia para a frente. Foi por aí acima, não é? E Bitcoin foi por aí acima outra vez. E a partir do momento em que voltou a quebrar 6.000, 7.000, o consenso era que, ok, estamos numa bolha, isto vai cair. E não aconteceu, portanto continuou a subir. A partir do momento em que chegou ali um ponto em que se calhar quebrou os 10.000, ficou toda a gente eufórica e aquilo foi até aos 20.000. Subiu mais o dobro. Portanto, óbvio que seria difícil saber quando é que seria a queda, porque ela teve algumas quedas, já chegou bem aos 15.000, depois baixou para os 13, mas estava ali numa tendência clara de subida. Depois chegou ali ao fim de dezembro, na segunda abertura de grandes bolsas americanas dos derivados, ou seja, primeiro foi a Chicago Board Options Exchange, que fez com que o preço subisse para aí dos 16, 17 ou 18 para os 20.000 na semana seguinte, e na semana seguinte, quando abriu a Chicago Mercantile Exchange, na mesma hora Bitcoin atingiu o topo, 19.900 numas bolsas, 20.000 e qualquer coisa noutras, e nas coreanas para aí 23.000, e a partir daí começou a cair, e caiu dos 20.000 para aí para os, não sei se foi para aí para os 16, e depois dos 16 ainda foi para aí para os 18, e depois dos 18 caiu loucamente, e depois baixou para aí, já não sei para quanto, baixou loucamente, e a partir desse momento, onde estava naquele ciclo claro de volatilidade gigante, acho que foi óbvio para muita gente que a tendência de crescimento mais ou menos estável estava a mudar, e portanto aí existia mais risco no mercado, e se calhar algumas pessoas nessa altura preferiram apostar contra Bitcoin, porque achavam que aquele crescimento dos 6.000 aos 20.000 era insustentável, e portanto puseram uma opção contra Bitcoin. E portanto aí não era preciso uma pessoa estar a fazer o timing do dia em que batia 20.000, óbvio que aí alguém seria um gênio investidor e teria ganho muito dinheiro, mas depois de se ver aquele ciclo de volatilidade e depois de se ver passado um mês mais ou menos neste ciclo de altos que depois aconteceu em janeiro, quando o Bitcoin chegou ali aos 17.000, que tinha sido uma área onde já tinha havido pouca procura, ou seja, antes em dezembro, quando tinha chegado ali aos 17.000, ela voltou para aí a cair um bocadinho, o que indicava que havia pouca gente à procura de Bitcoin e havia mais gente a tentar vender, e depois quando ela voltou a acontecer o mesmo em janeiro, o que os investidores acreditaram foi: ok, neste nível só os últimos tolos é que vão comprar, só aquelas pessoas que não percebem o quão insustentável esse movimento era é que vão comprar, e portanto vamos apostar contra, vamos vender. E aqui também caiu precipitosamente e pronto, e nunca mais recuperou até agora. Portanto, não precisamos onde é que tu achas que a Bitcoin tem potencial de voltar aos sim. 20.000, 30.000 e até por aí acima, como muitos prevêem? Sim, mas óbvio que isto aqui é só a minha opinião, claro. e não reflete nenhum tipo de conselho, mas acredito puramente que sim, com base em todo o interesse que reflete essa vontade de procura. Só que entretanto, como as pessoas perceberam que é possível apostar contra Bitcoin, enquanto antigamente era mais difícil fazer isto, exato, o preço, apesar de ter volatilidade gigante, volatilidade, não é? Que sempre existiu, mas agora acho que aumenta um bocadinho a complexidade do jogo.
Antes haviam menos investidores, agora existem mais, e existem investidores que podem ganhar muito também a apostar contra. Portanto, acho que o caminho e não é tão fácil. Esta entrada de alguns derivados, etc., portanto, algumas produtos financeiros já associados indexados à Bitcoin, por aí fora, o facto de também ter entrado no léxico do comum dos mortais, muita gente entrou. Enfim, o que eu queria no fundo perguntar eram duas coisas. A primeira é se achas que há uma maior correlação hoje entre Bitcoin e outros ativos não criptográficos, e segundo, que cuidados é que tu achas que um investidor mais leigo deve ter antes de se meter nestas aventuras? Certo. Quanto ao primeiro, uma coisa que era interessante ao longo dos últimos 2, 3 anos é que havia muito pouca correlação, quase não havia correlação, ou havia uma correlação quase inversa. E, portanto, isso é que era tão interessante também, isso é que era tão interessante, e vários investidores institucionais, americanos e não só, entraram no espaço por causa destas análises que diziam que a Bitcoin estava inversamente correlacionada com os outros ativos tradicionais. E, portanto, na teoria da construção de um portfólio diversificado e que mitiga o risco, a Bitcoin era a entrada perfeita e para os grandes fundos de investimento ou para os mais pequenos, geridos por famílias ou por pequenos bancos de investimento, adicionar uns 5% de Bitcoin ao seu portfólio tinha efeitos muito positivos caso o resto das ações estivessem a descer. E até há um livro muito famoso de um dos teóricos do espaço mais interessante, que se chama o Crypto Assets, os criptoativos, do Chris Burnisk, que fez parte do primeiro fundo a ganhar exposição ao Bitcoin. Acho que na altura foi comprando ações das gráficas da Nvidia e de outras empresas, porque na altura eles eram um fundo público e não podiam comprar Bitcoin, mas compraram exposição investindo no ecossistema. Isto já foi para aí em 2014, portanto eles foram mesmo os primeiros, e ele era um economista que trabalhava lá, e depois, entretanto, agora tem o seu próprio fundo de investimento e é um dos grandes teóricos do espaço. Aconselho vivamente que as pessoas o sigam no Twitter e o procurem no Medium, Chris Burnisk. E ele escreveu um livro com outro investidor famoso em que explorava muito esta tese de que a Bitcoin era o verdadeiro ativo interessante para o investidor sofisticado por ser muito pouco relacionado com o resto dos ativos. E isto é algo escasso no mundo dos investimentos porque quase tudo está correlacionado. Mas aquilo que aconteceu nos últimos meses, nos últimos pelo menos 3 ou 6 meses, de acordo com alguns estudos que apareceram agora em março, é que essa falta de correlação... Nós estamos a gravar isto em abril, para a memória futura, não é? Certo. Convém dizer. Aquilo que aconteceu nos últimos meses foi que essa falta de correlação deixou de existir e passou a existir uma correlação, o que é perigoso para o futuro do Bitcoin, porque faz então com que esses fundos não vejam tanto interesse. Mas ao mesmo tempo não traduz uma maior aceitação e, portanto, quase uma maior dimensão institucional de Bitcoin, o que pode ter um lado positivo se pensares que vai haver mais inflow de pessoas, de investidores normais. Sem dúvida, e o facto de ter existido correlação nos últimos meses pode ter sido simplesmente o facto dos dois grandes grupos de ativos estarem numa bolha, ou seja, Bitcoin claramente está numa bolha. E as ações também, não é? E as ações também estão na maior bolha alguma vez vista na história da nossa humanidade e vão crescer mais tarde ou mais cedo. Mas tal como naquele filme o Big Short, que também explica muito bem estes mecanismos de apostar contra o mercado, é muito possível que alguém esteja certo sobre uma coisa, mas que falhe o timing e quase à falência. A personagem principal desse filme apostou contra a queda do mercado imobiliário, mas tinha de estar a pagar juros sobre o tal empréstimo de opções contra o mercado imobiliário, e como o mercado continuava a subir, como acontece normalmente nas últimas fases de uma bolha, está toda a gente incrédula como é que aquilo está a subir, e mesmo nos últimos dias há sempre algum tolo que compra, quase que se viu lixado porque teve umas semanas de ir à falência e depois, a partir do momento que aquilo começou a cair, pronto, lucrou imenso. Mas também era interessante porque ele estava a lucrar tanto que se calhar os bancos que lhe deviam os lucros iam à falência se lhe pagassem. Portanto, algumas das pessoas até tiveram de fechar as posições minimizando o lucro, porque senão os bancos não lhes conseguiam pagar. Portanto, felizmente correu bem aí, há muita gente a tentar apostar agora contra as ações, mas ninguém sabe se vai ser este ano ou se vai ser no próximo ou daqui a 2. Mas estamos numa bolha, é como Bitcoin. Provavelmente Bitcoin é possível que chegue aos 100 mil ou aos 200 mil este ano ou no próximo, e se calhar pode chegar aos 200 mil e cair depois para os 20 ou para os 10 mil ou até para os 8 mil de hoje. Mas ninguém sabe, é impossível saber o preço de Bitcoin. E a segunda pergunta que eu te fazia a propósito disso, e essa volatilidade reforça a relevância desta pergunta, parece-me que é um investidor menos sofisticado, e mesmo aqueles mais sofisticados, têm que ter algumas cautelas em qualquer investimento. Feito este disclaimer, não é? Que tipo de cuidados é que tu sugeres que as pessoas tenham, efetivamente, antes de se meterem nestas brincadeiras?
Super importante, pergunta super importante, mas diz-me. Não, qual é, se no fundo, eu não te vou perguntar qual é o teu portfólio, mas qual é os cuidados que devem ter, no fundo, pensando, por exemplo, qual é a alocação que devem fazer, qual é o tipo de quantidade de dinheiro, porcentagem do seu capital que devem alocar a este tipo de ativos, e depois, dentro destes ativos, que tipo de perspectiva é que devem ter, mais trading, mais de longo prazo, e que tipo de portfólio que poderia ser um portfólio relativamente razoável para um investidor médio? Claro, como em tudo, depende do perfil de risco de cada investidor, do dinheiro que as pessoas têm, mas vou tentar dar algumas dicas genéricas, quase a roçar o senso comum, mas que muitas vezes não são vocalizadas e que merecem ser vocalizadas. E, portanto, a primeira e mais importante é comprar um criptoativo chamado DYOR, quase como aos perfumes, que é o Do Your Own Research. Façam a vossa própria pesquisa, porque ninguém vos vai dar nada. Ninguém vos vai, ou melhor, há pessoas que vos podem tentar ensinar, mas ninguém vos vai fazer aprender. Ou seja, cada pessoa aprende por si. Aprende com os seus erros, com as suas pesquisas, com as suas investigações. E por mais que agora estejam a surgir fundos neste mercado, da mesma forma que nos tempos de crise na banca também existem bancos de investimento, muita gente perde dinheiro nesses fundos e se calhar se elas fossem as pessoas a investir, óbvio que não, recorrem aos fundos que não têm tempo, provavelmente se soubessem o que devessem fazer, provavelmente não perdiam dinheiro porque saíam do mercado. Os fundos podem fazer sentido, não deves meter todo o teu dinheiro no fundo, não é? Sem dúvida. Mas sobretudo não se deve pensar que o fundo é bom porque as pessoas do fundo sabem mais do que nós. Acho que isso é um erro gigante. E acho que muita gente de Portugal, nos tempos da crise, ficou ardida com isso. E, portanto, se uma pessoa souber o que está a acontecer e o que está a fazer, uma pessoa não precisa de tirar férias, de largar os seus empregos para fazer isto. O ideal é todos os dias ler um bocadinho, ler as várias newsletters que existem no espaço, comprar um ou dois livros. Este Crypto Assets é sem dúvida uma boa recomendação, do Chris Burnisk, e inteirarem-se do que está a acontecer. E óbvio que ler um livro é uma coisa chata, que hoje em dia muitas poucas pessoas leem, mas todos os dias as pessoas leem coisas nos seus telemóveis. E, portanto, se lerem as newsletters todos os dias, da mesma forma que as pessoas gostam de Bitcoin ou gostam de investir em depósitos a prazo, é porque todos os dias vão ganhando juros ou todos os dias vão tendo ganhos e a composição destes ganhos sobre o tempo tem um efeito exponencial. E o crescimento tem um efeito igualmente exponencial. E, portanto, todos os dias aprender uma coisa é o ativo que dá mais retorno para o investidor, para qualquer investidor. Então essa é a primeira dica e acho que é a coisa mais importante. Dior. Cheira muito bem. Que porcentagem é que tu achas que as pessoas devem alocar do seu património financeiro líquido a este tipo de investimentos? Aquela que, se perderem amanhã tudo, não chorem. E podem perder enquanto o Bitcoin está a subir. Se a bolsa onde têm os seus ativos sofrer um roubo, ou se por acaso elas perderem ou forem assaltadas, portanto, perderem as suas chaves das suas carteiras ou forem assaltadas, porque o problema dos criptoativos é que cada pessoa é o seu próprio banco. Exatamente. E o problema de cada pessoa é o seu próprio banco é que se alguém não for forte o suficiente para faça um ataque, sendo que este forte pode significar estar bem protegido digitalmente, com computadores protegidos com vírus, com carteiras hard wallets, etc. Hard wallets que não têm as passwords espalhadas por casa e que alguém possa roubar ou espalhadas no computador. Não tens um em casa e ficas arda a tua paper wallet. Exatamente. E, portanto, o forte pode significar isso, ou literalmente pode significar sobreviver a um ataque na rua, em que alguém, nós aqui estamos expostos a isso, alguém percebe, esta malta trabalha com Bitcoin, eles devem ser ricos. Não. E alguém pode nos atacar na rua e pode achar que nós temos o Bitcoin connosco, e já existem várias histórias de assaltos a casas, mortes, raptos, sequestros por todo o mundo, inclusive na Europa, à volta disto. E pronto, é voltar aos tempos de antigamente, onde as pessoas viajavam pela Europa com dinheiro nos bolsos, ou não, viajavam com contratos entre bancos, com papel, a dizer que tinham este dinheiro, e é algo que é uma das melhores conveniências do sistema bancário. Se alguém te apontar um tiro à porta do multibanco, tu podes levantar os 400 euros e no dia seguinte o banco devolve-te o dinheiro, porque tem um seguro para isso, desde que consigas, óbvio, provar que não estás a manipular o sistema. Portanto, o segundo é... Eu acho que a segundo, no fundo, deixa-me tentar dizer de outra maneira aquilo que me parece que quiseste dizer, é pensar bem se queres te meter nestas aventuras, porque de facto é um paradigma diferente. Certo. E, portanto, não é para toda a gente, enquanto a coisa está neste lado mais à margem enquanto alguém se calhar comprar ações da Amazon, não sei, óbvio que também é uma opinião, mas eu arriscaria dizer que não iria perder mais do que 50% do investimento
os próximos anos, daquilo que é o poderio da Amazon, em Bitcoin uma pessoa em 2 ou 3 meses pode perder 50%. E não é só, é que ninguém te vai saltar para te roubar as ações da Amazon. Exatamente, exatamente. Porque estes ativos, como não têm, o resto é muito mais difícil de ter, portanto estás mais exposto, né, pessoalmente. E mesmo no caso do Bitcoin é fácil de rastrear as moedas e podem existir alguns serviços que marcam aquelas moedas como sujas, porque foram alvo de um assalto e mais ninguém as consegue usar. Óbvio que depois podem ser vendidas para algum tolo maior que compre essas moedas marcadas. Mas elas já não são tuas e tu nunca mais as vais recuperar. Portanto, a dica é: aloquem a percentagem do vosso dinheiro, do vosso património, especialmente património positivo, ou seja, não contraem um crédito para comprar, Bitcoin ou para comprar outros criptoativos, pela qual se sintam confortáveis em perder. E acho que isto é mesmo importante porque, então agora muita gente que entrou no espaço em dezembro perdeu entre 50%, 80% ou 90% do seu ativo, principalmente aquelas pessoas que depois diversificaram para as moedas mais baratas, percebidas como baratas, mas que não eram baratas porque tinham muita oferta, e portanto apesar de valerem 10 cêntimos, se calhar eram o número 3 ou o número 4 ou o número 5 do top das moedas, as pessoas sabem, vale 10 cêntimos, Bitcoin vale 18 mil, vamos pelo menos ganhar, isto vai chegar a 1 euro e nós vamos decacuplicar o nosso dinheiro. E isso não aconteceu, passámos 10 cêntimos para 1 cêntimo e de repente a pessoa está a arder e precisava deste dinheiro agora para ir de férias e está lixada. Portanto, nunca investir aquilo que não nos sentimos confortáveis em perder. Portanto, esse é o segundo princípio. Portanto, o primeiro é investir em aprendizagem, o segundo é investir em conforto psicológico, não só, mesmo que uma pessoa não perca, só o facto de sentir o dinheiro a cair, e mesmo aquilo que estavas a dizer sobre muita gente, e se calhar é essa a decisão acertada para a maioria das pessoas, é comprar barato e vender mais tarde, sendo que há muita gente que acredita que hoje em dia Bitcoin está baratíssimo, e depois só olhar para o preço, não olhar para o preço todos os dias, só olhar para o preço daqui a 3 anos, ou uma vez por mês, ou o que for, e depois aí sim, ok, já cumpri o meu objetivo, ou seja, sinto-me confortável com ter ganho mais do que alguma vez poderia ganhar no mercado de capitais normal, mas só o facto de alguém estar a sofrer o facto de estar a perder, mesmo que essa pessoa só queira tirar daqui a 3 anos, ao meter muito dinheiro no mercado e sentir que já perdeu 50%, mesmo que daqui a 3 anos, se calhar, valha 10.000%, isso vai causar imenso desconforto à pessoa. Se ela investir mais, essa preparação psicológica prévia, não é? Certo, que vem muitas vezes do facto de alguém não investir mais no que está confortável. Portanto, acho que esse é o segundo conceito. E depois o terceiro conceito. Diversificação? Depende dos objetivos das pessoas. O terceiro conceito acho que é literalmente arranjar ou novamente aprender não sobre o mundo dos criptoativos, mas sobre o mundo das finanças pessoais, que é uma lacuna enorme na nossa sociedade, ou arranjar um consultor financeiro, que é uma profissão muito útil e que muita gente se calhar não conhece, e perceber quais é que são os seus objetivos financeiros para a vida, qual é que é a sua posição financeira no momento, e perceber em relação então ao seu perfil de investimento se vale a pena diversificar, se prefere optar por um projeto específico ou não, e fazer uma decisão que seja adequada ao seu perfil de investimento. Há pessoas que ficam muito ansiosas com algumas coisas, há pessoas que não, há pessoas que preferem diversificar. Dependerá sempre daquilo que é o objetivo e o perfil de cada um, não é? Porque, por exemplo, diversificar é um mantra geral da indústria dos investimentos. Certo. Só que eu acho que nesta indústria diversificar não é necessariamente bom. Porquê? Porque, por causa daquilo que nós falámos há bocado, que a maioria destes criptoativos alternativos, as famosas chamadas alts, todas as outras moedas que não as de topo, são as alts. As alts são potencialmente passíveis de valerem zero daqui a 2 ou 3 anos. E se calhar nos próximos 6 meses vão ganhar 1000%. Mas cada daqui a 2 ou 3 anos o projeto acaba, eles ficaram sem fundos e de repente o projeto cai para zero, como já aconteceu com vários outros projetos, para zero ou para quase zero. E a pessoa aí, apesar de estar diversificada, como só existem poucos projetos sólidos, a não ser que haja uma ponderação muito focada nesses projetos sólidos, como por exemplo Bitcoin e Ether, mas mesmo o Ether, como vimos, também pode cair muito, apesar de estar diversificada por muitos outros projetos, se muitos outros projetos daqui a 2, 3 ou 4 ou 5 anos, que é um perfil de investimento razoável para as pessoas normais, valerem zero, elas são diversificadas, mas parte substancial do seu portfólio vale zero. E portanto houve diversificação, mas como esta é uma classe de ativos não convencional, se calhar ninguém pensa que a Amazon vai valer zero ou que a maior parte das ações da PSI 20 vão valer zero, a diversificação acarreta um risco maior. Portanto, se calhar tem de existir uma diversificação customizada para este espaço.
E, portanto, é preciso pensar muito no que é o perfil da pessoa e ajustar, então, os objetivos de investimento àquilo que é o seu perfil. Sendo que esta parte dos objetivos de investimento, e para concluir, é muito importante na medida em que há muita gente que compra um criptoativo sem saber o que quer, só porque sim. Pronto, e enquanto se calhar é giro comprar-se 10 ou 20 ou 50 euros numa aplicação como a Coinbase ou como outras, só para perceber o espaço, interagir e instalar algumas carteiras, se alguém fizer um investimento substancial sem definir um objetivo à partida... O objetivo estás a dizer o que queres dizer? Um objetivo de lucro. Eu acho que é muito importante alguém fazer qualquer investimento e pensar, eu com isto quero ganhar aquilo. E eventualmente, imagina, eu quero investir 10 mil euros e quando fizer 50 mil... Limitas a tentação da ganância? Certo. E, por exemplo, quando fizer 50 mil, se calhar vou meter uma stop loss caso os preços dos meus investimentos baixem a partir daquele nível e, portanto, já fico lá com 50 mil e se por acaso continuar a subir, perfeito. Ou então há outras pessoas que preferem, imagina, quando fazem 50 mil ou quando fazem 20 mil, retiram os 10 mil iniciais e deixam o resto do investimento correr, assim pelo menos já estão seguros. Existem todas estas estratégias que estão relacionadas com aquilo que são os objetivos das pessoas e os perfis de risco, que acho que são muito importantes para que adicionem ao conforto. E que óbvio que estão relacionadas com a educação do espaço, mas que têm mais a ver com esta educação de finança pessoal, não é? Certo. Hugo, eu acho que aquilo que eu disse no início está mais que provado, que és alguém que estuda muito isto e sabe muito destas coisas. O que eu tinha agora curiosidade por saber é como é que tu chegas a este mundo? Como é que isto foi? Quando é que foi e como é que foi o processo? É um longo caminho. Como quase toda a gente que entrou neste espaço tem uma história triste, que é não ter investido quando conheci, exatamente porque uma pessoa desconfia e se calhar não tem outros problemas na vida e não dedica tempo a perceber. Quando é que tu soubeste disto pela primeira vez, lembras-te? Em 2012, 2013. Estava a sair da faculdade, estava a começar a trabalhar. O que é que estudaste? Gestão na FEP, ainda estudo, é uma longa história também. E estava a começar a trabalhar e fazer parte de uma organização de estudantes que era a SHARE, que é um think tank que no fundo faz projetos de consultoria e de investigação para várias empresas e organizações internacionais. E uma amiga minha que estava a trabalhar fez um projeto sobre Bitcoin e eu estava a ajudá-la. E ela fez umas entrevistas a alguns dos principais programadores, o Gavin Anderson foi um deles, e na altura a Mt. Gox já estava a ter alguns problemas, acho que ainda não tinha crashado, se calhar já tinha, já não me lembro bem, mas pronto, já havia a conversa da bolha, a apresentação já tinha um gráfico exatamente igual ao de hoje, com um pico e uma queda gigante, mas mais abaixo, para entre os 30 e 50 dólares. E pronto, eu achei aquilo interessantíssimo, espetacular, Bitcoin, comecei a ler alguns artigos sobre aquilo, ia acompanhando e ia lendo nas newsletters generalistas que acompanhava, mas no fim do investimento. Depois, em 2016, estava a viver em Hong Kong e na altura também não tinha um perfil de investimento, ou seja, não tinha dinheiro para investir, vivia acorrentado ao mundo assalariado e às dívidas de estudante e, portanto, não 2016. tinha... Certo. Mas isto em 2013 ainda, portanto, mesmo que eu quisesse investir, eu já trabalhava nessa altura, mas não tinha um perfil de investimento, o que é um problema muito grande. Acho que ter um perfil de investimento desde cedo é das decisões financeiras mais úteis para a reforma e não só, por causa da composição dos juros. O compounding de interest. Exatamente, a força mais poderosa do mundo. Verdade. E depois, em 2016, estava a ver em Hong Kong e tinha lá um amigo meu austríaco que tinha fundado a Associação de Bitcoin de Hong Kong. E fiz uma viagem com ele pela China e depois encontrava-me com ele em Hong Kong e pronto, comecei a falar mais sobre Bitcoin, mas na altura também não investi, mas fiquei pronto, mais apaixonado pelo mundo e comecei a investigar mais. E depois, em 2017, foi a loucura com a febre da crescida do preço do Ether e, entretanto, tinha algum dinheiro finalmente acumulado e comecei a pensar, tipo, o que é que isto está aqui a fazer? Vou finalmente brincar com este espaço e estava a fingir que estudava para os meus exames da faculdade e, portanto, estava em casa com algum tempo livre e, como eu sempre evitei estudar aquilo que era obrigado, arranjei uma boa desculpa e comecei a entrar cada vez mais fundo, ou seja, lia, conhecia a superfície, mas comecei a escavar a toca do coelho das criptomoedas e do Ether. E entrei em Ether, hoje em dia quase não tenho nenhum, e pronto, e foi isso que aconteceu. Essa é a história. E tu trabalhavas nessa altura, não é? Em Hong Kong, entretanto já estava no Porto, okay. Só tive 6 meses em Hong Kong em 2016. Muito bem, mas trabalhavas, e tu hoje ainda trabalhas ou dedicas-te a 100% a este mundo? Agora estou no processo de transição,
ou seja, no ano passado, e ainda tinha uma startup, uma empresa de nootrópicos, de cafeína e tianina, que me ajudava a passar o tempo e a entreter-me para além do meu trabalho diário, que era uma empresa chinesa, a Alien Fang, uma empresa de... Mas essa startup uma startup tua, é isso? Sim. Okay. Mas que agora estou a transferir para uma equipa de Coimbra, uma startup que eu criei com um amigo meu da faculdade, que também trabalhava comigo na Alien Fang, um bocadinho como pronto, estávamos um bocado aborrecidos do trabalho diário e tínhamos umas horas extra e criámos a 25, que é exatamente a hora extra do dia de 24 horas, que construí então estes nootrópicos, os comprimidos vegetarianos de cafeína e tianina, porque eu viajava muito, tinha um ritmo de vida muito intenso, mas não tomava café, estava sempre a adormecer por todo o lado, então descobrimos estes nootrópicos, experimentámos, adorámos, demos aos nossos amigos, eles adoraram, então construímos nós uma empresa europeia que não havia nenhuma com confiança na altura. Ainda anda por aí? Ainda anda por aí e ainda está viva, agora estou só eu no projeto e vou passá-lo para Coimbra. Mas entretanto, ao longo desta construção ainda trabalhava nessa empresa chinesa, essa Alien Fang, no fundo faz a ligação entre as fábricas e os retalhistas e as marcas do mundo, mas vou sair agora dia 30 de Abril, porque desde novembro estou a trabalhar todas as manhãs, entre as 5 e as 7 da manhã, para uma empresa de Londres, a London Block Exchange, que no fundo é uma Coinbase europeia, tem uma aplicação muito parecida com a Coinbase, mas melhor, e vai ter uns cartões de débito para que as pessoas possam gastar facilmente os seus criptoativos, e que pronto, fez uma proposta para eu escrever uma newsletter. Eu vejo as newsletters, mas a Exchange já existe, já está ativa? Desde há 3 semanas, não me tinha mas só em iOS, Android vai sair agora em maio. E pronto, tenho 4 ativos, se não estou enganado, Bitcoin, Ether, Ripple e Litecoin, e depois vai adicionar mais. Pronto, eu escrevo a newsletter diária, uma análise de mercado, onde tento trazer um comentário e contexto, por um lado às coisas boas e por outro lado às coisas más que acontecem, e fazer uma curação daquilo que mais interessante que existe para ler, ou seja, em 2, 3, 4 minutos uma pessoa reúne o mais importante e interessante que aconteceu no espaço, depois se algum dos resumos dos artigos mais interessantes do dia chamar a atenção, pronto, a pessoa também pode. E quanto tempo é que tu gastas no teu dia hoje à volta do mundo cripto? Ou seja, para a newsletter gasto 2 horas por dia e depois ao longo do dia tenho vários alertas para contas de Twitter e para outras newsletters ou para outras fontes de informação para ver o que é que está a acontecer. Guardo... Isso é para te informares e depois e é nesse período também que dedicas tempo a fazer a análise que fazes ou é fora dessas horas? Ou seja, é um bocado coincidente, quando estou a escrever a newsletter ao mesmo tempo tenho que analisar, mas no resto do tempo, se tiver a cabeça livre, também acabo por tentar fazer isso. E sobretudo porque hoje em dia estamos todos ligados e estamos todos presos em grupos do WhatsApp, Discord, de Telegram e uma pessoa acaba... Foi assim que nos conhecemos. E uma pessoa acaba por ter de analisar coisas que vão surgindo. E portanto o tempo que gasto é muito variável. Se calhar para aí no total são 2, 3, 4 horas por dia. Pronto, e agora a partir de 30 de Abril vou-me dedicar mais ao espaço e vou tentar aprender ainda mais. E o que é que vamos esperar? O que é que podemos esperar de ti? Que continuas a fazer isto, mas de forma mais afincada? É isso. Podemos te ver num ICO ou a criares um fundo, uma coisa qualquer? Como é que estás a... Não, acho que quero, ou seja, ao trabalhar para esta empresa de Londres, consigo sustentar-me e, portanto, quero aproveitar um bocadinho agora o tempo para aprender, a fazer aquilo que não fiz na universidade e acabar o curso e ler e escrever e pronto, entrar ainda mais fundo na toca de coelho do espaço. Porque é muito interessante, é uma oportunidade única, era muito novo quando a internet surgiu, via crescer à frente dos meus olhos, 27. Nasci em 90, tive o meu primeiro computador em 95, nunca aprendi a programar, é algo que se calhar quero fazer agora só por curiosidade e exercício mental, mas já perdemos uma bolha na nossa vida, acho que não vale a pena perdermos outra. Verdade, percebo perfeitamente, e eu sou mais velho. Diz-me uma coisa, já falaste do Chris... já não sei o que é que vi aqui. Burnisk, exatamente, a minha letra é sempre assim. E já falaste do livro Crypto Assets. Que outros pensadores, influencers ou o que seja que tu queiras aqui sugerir às pessoas que sigam? Algum livro, algum blog? Já falaste também do Nick Szabo, também tem um blog, o Unnumerated. Que sugestões mais é que tu deixavas? Para além dessas duas, assim, do topo da cabeça, sugeria outra pessoa que tem um fundo de investimento muito interessante, que é o Harry David Paul, que se chama Block Tower Capital,
e depois também outro fundo que é o Multicoin Capital, que também tem um blog muito interessante, muito controverso também, porque as duas pessoas por trás desse fundo são muito vocais nas suas teorias do espaço, são muito bullish, ou seja, são muito positivas, mas estão sempre a atacar tudo e todos, mas é um ponto de vista interessante. E depois no Twitter há uma fonte, é quase a Bloomberg do espaço, é a fonte de informação do espaço, e há muita gente a dar a sua opinião, e se calhar há pessoas a ter opiniões a mais. Hoje em dia, se calhar uma dessas pessoas é um tipo que também tem um fundo de investimento muito grande, que se chama Tom Lee, tem um fundo que é Fundstrat, e ele, obviamente, que comprou muita Bitcoin, acho que mais cara do que está hoje, e está todos os dias a dizer que o Bitcoin vai chegar aos 100 mil, 20 mil, amanhã, ou no fim do ano, etc., ou no próximo ano. Ele quer mesmo que isso aconteça. Ele quer mesmo que isso aconteça, e portanto é importante também, eu também, mas é importante seguir pessoas que têm oposições contrárias. Eu também agora, ou seja, há uma pessoa que tem, que é o Nathaniel Popper, que é um jornalista do New York Times, que também tem uma opinião muito positiva, mas costuma fazer uma análise muito neutra. E depois há outra pessoa que, não estou-me a esquecer do nome, mas que tem uma fotografia do Twitter muito parecida com ele. E que é um americano qualquer que é um professor de Direito, que é muito contra o espaço, também acho que é importante seguir essa pessoa, estou-me a esquecer do nome. Mas é fácil, basta ir à internet e procurar Bitcoin Bears e procurar. Há um que não vale a pena ler, que é o Paul Krugman, Prémio Nobel de Economia, porque ele não diz nada de jeito. Nem o outro, o Rubini, o previsor da crise imobiliária, que também previu várias outras crises que não aconteceram, mas como nessa acertou, ficou como guru. Ganhou fama e ficou como guru. Portanto, é importante apanhar as duas opiniões. E facilmente no Twitter, basta procurarem tipo Best Twitter Accounts, encontram-nos, e por aí... E como é que podemos seguir a ti? Quais são as... Eu não, por mim, só pela newsletter, eu não costumo publicar muito em público, agora no Twitter às vezes entro em algumas discussões, porque acho que essa parte interessante do Twitter, é muito fácil discutir com as pessoas do mundo inteiro e falar com o Chris Burniske e com outros, mas estar assim a publicar, ainda não entrei, se calhar agora com mais tempo livre trato mais disso, por enquanto era um consumidor passivo. Mas podem-me seguir na newsletter. E no LinkedIn como é que LinkedIn, eu não uso o LinkedIn, tenho só uma página normal, mas não uso. Mas a forma mais fácil de me seguir é na newsletter da LBX. Basta ir a lbx.com, inserir o e-mail e pronto, e todos os dias, de segunda a sexta, ler, pronto. Eu tenho uma pergunta final, Hugo, para te fazer, mesmo a última, que é, se tu fosses o Satoshi Nakamoto, tu manterias enfim, o anonimato ou não conseguias, a vaidade da genialidade falaria mais alto? Não, acho que seria obrigatório manter o anonimato, porque é o anonimato que faz com que a ideia seja tão poderosa. Por um lado, acho que o Satoshi Nakamoto já nem tem controle das moedas, acho que ele deve ter queimado as palavras-passe, seja ele quem for. Por outro, há umas pessoas que acham que ele morreu, que era o Al Finney, e portanto com a ajuda de outras pessoas, e portanto ele morreu há vários anos atrás, e portanto aí já nem se coloca a questão do anonimato, mas se ele estivesse vivo, eu gostaria que ele não se anunciasse, porque a partir do momento em que ele se anunciasse, as nossas heurísticas erradas de identificar equipas, ou de olhar para as pessoas como um proxy, como um filtro, como um reflexo daquilo que as pessoas são capazes de fazer, é gigante, e acho que isso é mau para o espaço, porque diminui a concentração das pessoas naquilo que é a tecnologia, naquilo que são as ideias, e foca nas guerras políticas. E já existem demasiados egos no espaço e demasiadas guerras políticas também no espaço, portanto, quanto menos existirem, melhor. E acho que é muito mais bonito nós idolatrarmos uma entidade abstrata, com a nossa vontade também de idolatrar outras entidades abstratas que governaram a nossa sociedade. E acho que é engraçado que esta pessoa se tenha tornado, por assim dizer, um deus da comunidade, de uma forma preparada, ou seja, de uma forma pensada com este objetivo. Portanto, acho que é mais bonito assim, e aquilo que é bonito às vezes é interessante. Hugo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, eu. Já foi longo, mas foi aqui sempre corrido. Muito obrigado mais uma vez. Abordamos aqui muitas coisas diferentes. Eu insisto naquilo que disse no arranque desta entrevista. Acho que pode ser perfeitamente completada com a perspectiva do Bruno Livio e com o Mário Ribeiro Alves. Aqui cobrimos coisas um pouco diferentes do que fizemos nessas conversas, mas foi aqui, eu diria que uma conversa que de facto tocou coisas bem diversas, a começar na história do dinheiro até aqui à questão da identidade do Satoshi Nakamoto. Tocamos um pouco em tudo e, portanto, espero que tenha sido útil. Para mim foi claramente aqui um gosto. Marcamos encontro numa próxima conversa.